Bem-vindos, bem-vindas à 11ª edição da Leitura Contínua da Palavra, uma iniciativa realizada por ocasião do mês da Bíblia no Arsenal da Esperança e a partir do Arsenal já há 11 anos. É uma iniciativa que para nós é muito preciosa, ela nasce de uma história de quando 11 anos atrás recebemos aqui nesta casa a cruz da Jornada Mundial da Juventude. Um símbolo tão precioso que peregrina pelo mundo que a gente resolveu acolher enfaixando de palavra. 11 anos atrás fizemos uma vigília, a madrugada inteira, lendo, através da voz de centenas de pessoas, os 4 evangelhos. Foi um momento muito forte, um momento de oração muito intenso, que decidimos repeti-lo. E de ano em ano esta iniciativa foi crescendo até se tornar itinerante, percorrendo vários lugares da cidade, colégios, praças, várias estruturas, movimentos, situações que visitamos com a palavra. Neste ano, ainda em pandemia, resolvemos fazer uma coisa um pouco mais reduzida, mas com os mesmos ingredientes. A palavra, a Bíblia, sendo proclamada pela voz de tantas pessoas, neste ano alguns acolhidos, amigos, benfeitores da casa, e uma assembleia em escuta, que neste ano será sobretudo virtual, mas sempre unidos em comunhão, sabendo que a palavra é o próprio Jesus que nos fala. Neste ano os leitores estarão lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que é o livro escolhido para o mês da Bíblia 2021. Então, vamos pedir ao Senhor para que nos ajude a abrir o coração à palavra, nos ajude a acolhê-la, a fazer com que ela entre na nossa vida e a preencha de sentido, nos motive a construir o reino, um mundo de paz. Pedimos o dom do Espírito Santo para que abra o nosso coração a Cristo, a sua palavra, e nos ajude a ouvi-la de verdade, de maneira profunda. Então, uma boa vigília a todos, uma boa escuta, uma boa leitura contínua da palavra. Espírito Santo, cheios corações dos nossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, cheios corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Como o sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei.
Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem o aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu persegui e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho para que eu o anunciasse aos pagãos. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Quatorze anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão.
mas nem Tito, meu companheiro que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não o bastante a presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós, para inspecionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenho sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me ele abertamente, pois merecia censura, com efeito, antes que chegasse alguns de junto de Tiago. Ele tomava refeição com os não-judeus, mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com o verdadeiro do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu que és judeu vive como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? E nós somos judeus de nascimento, e não pecadores vindos do paganismo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim, é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, vivo estás em nós, unidade trina com
Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé mediante a pregação? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela observância da fé. Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "e a tua descendência", designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados, como prisioneiros, sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé no Cristo Jesus. Vós todos, que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo. Embora já seja dono de todos os bens, é que ele depende de tutores e curadores, até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. É a prova de que sois filho, é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Mas outrora, quando não conheceis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Receio que tenha afadigado inutilmente por vós. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas, ao contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelo por eles. É ótimo ser objeto de zelo, desde que seja bem intencionado e constante, e não se restringe aos momentos quando estou entre vós. Meus filhos,
Por vós sinto, de novo, as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós que quereis sujeitar-vos à lei. Não ouves o que diz a lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. A Jerusalém do Alto, ao contrário, é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila estéril que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher que tem marido. E vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como naquele tempo, o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, o que diz a Escritura? Expulsas a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós, que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. Corrieis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam.
Sim, irmãos, servir dessa carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostariais de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o em espírito de mansidão, mas não descuideis de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pois, se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada um examine suas próprias ações. Então, poderá ter de que se gloriar, mas somente por referência a si mesmo, e não se comparando com outrem. Pois cada qual tem de carregar seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, na carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Os que desejam destacar-se no plano da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem eles mesmos que são circuncidados observam a lei, mas querem que vos circuncideis
para terem na vossa carne de que se gloriar. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levará. E por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levará. Concluímos a leitura da carta aos Gálatas de São Paulo. Agradecemos todos os amigos paroquianos, voluntários, funcionários que nos ajudaram a doar a todo mundo a palavra que São Paulo quer nos passar. A beleza de seguir Jesus, se ajudando a encontrá-lo em todos os lugares da nossa vida, nas dificuldades e nas coisas bonitas que podemos encontrar. Que Deus possa nos ajudar nisso, que a bênção dele possa ajudar cada pessoa, cada família a encontrar esse caminho. O Senhor distribui a paz, a bondade, o amor e a misericórdia sobre nós e sobre todo o vosso povo. Abençoa-nos, nosso Pai, com a luz da tua face, pois é a luz da tua face que nos deste. Que seja agradável aos teus olhos abençoar o teu povo em todo tempo e em toda hora pela paz. Amém. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo possa entrar nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Amém. Esperas, Senhora da Esperança, ora pro nobis. Mãe do sorriso e Senhora do silêncio, ora pro nobis. Mãe sem fronteiras e Senhora do